Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Como vão todos vocês? Aqui quem vos fala é o Leandro Barros e venho trazer aos irmãos uma mensagem de Deus que com certeza vai, além de edificar a sua vida com Deus, vai lhe esclarecer muitas coisas que você se questiona ou questiona Deus e não conseguiu ouvir a resposta dele. Recebi esta revelação de Deus quando justamente, assim como você, eu, ao conversar com Deus, disse que apesar de estar buscando ao Senhor, eu não estava vendo as coisas andarem, que ao meu ver as coisas estavam paradas demais. Não digo nem paradas, digo sem acontecimentos nenhum que me mostrasse que Deus estava agindo para mudar a situação. Falei isso com Deus como um filho fala quando conversa com seu pai. Eu não o estava questionando e muito menos me queixando, mas somente querendo entender o agir dele ou mesmo ter meus olhos abertos caso esteja acontecendo algo, ele esteja agindo, porém eu não estar enxergando, estar cego, como disse, e por isso não estava conseguindo ver nada. Deus, em sua infinita sabedoria e também excelência em doutrinar e ensinar os seus filhos que Ele conhece e sabe que estão buscando crescer em conhecimento da sua vontade, me respondeu da forma que, ao meu ver, é a forma mais confiável, que foi através da tua santa e gloriosa palavra. Palavra esta que hoje trago a vocês. O tema da mensagem de hoje é: sua vitória pode vir depois desta mensagem. Mas antes de prosseguir com a mensagem, eu quero pedir para que você que ainda não se inscreveu neste canal, que não pertence a mim, mas ao próprio Deus, pois neste canal não se vê conselhos de homens e nem receitas prontas para você restaurar teu casamento. Aqui é Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para redimir o homem de seu pecado e o trazer de volta à comunhão com o seu Espírito Santo. Sendo assim, seu casamento se torna o simples acréscimo, que é o lugar devido que lhe cabe, pois o primeiro lugar em suas buscas devem ser o Senhor e a sua vontade. Não se inscreveu ainda? Então faça isso agora. Também ative o sininho das notificações para você ser avisado de uma próxima mensagem, pois eu sei que depois dessa mensagem aqui você vai querer voltar. E antes que eu esqueça também, deixe o teu like, pois foi por causa do seu like, do like dos irmãos que já são inscritos, que as mensagens deste canal cresceram tanto em visualizações. E foi através também desses likes que essa mensagem chegou até você, que hoje pela primeira vez vai ouvir a mensagem no canal Tô Lutando por Você. Pois o YouTube entende que ao você dar o like é porque o conteúdo do canal está lhe agradando. E assim o YouTube recomendará para mais pessoas chegarem aqui como você também chegou. Não pense que foi por acaso não. Deus te trouxe aqui para você parar de campanhar que nem um desesperado e nada acontecer, porque campanha não serve para santificar, serve somente para te tornar um pidão gospel daqueles, né? Aproveita também e compartilha com todos os seus contatos, pois esta mensagem
será reveladora e fará com que o ano de 2021... Não, vou mais além. Posso dizer que fará com que a sua vida mude de agora em diante, se você ouvir atentamente esta mensagem e principalmente praticar tudo que for dito aqui. Garanto que o poder de Deus vai transformar a sua vida e mudar o seu cativeiro, assim como Deus mudou o cativeiro de Jó e o restituiu tudo em dobro que ele tinha perdido. Isso não é uma promessa enganosa. Não é promessa do Leandro Barros para te prender no canal. Não. Está tudo na palavra que nós vamos ler agora. Na revelação que Deus me deu, que foi profunda, e eu tenho certeza que vai lhe edificar e lhe fazer crescer na fé em Cristo. Vou pedir para que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo de 1 a 11, que diz assim: No segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia, no primeiro dia do 6º mês, o Senhor Deus mandou uma mensagem por meio do profeta Ageu. Essa mensagem era para o governador de Judá, Zorobabel, filho de Salatiel, e para o grande sacerdote, Josué, filho de Josadaque. O Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte: O povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. Por isso, o Senhor falou assim por meio do profeta Ageu: Povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas enquanto o meu templo continua destruído? Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muitas sementes, mas colheram pouco. Tem comida, mas não é suficiente para matar a fome. Tem vinho, mas não dá para ficarem bêbados. Tem roupas, porém elas não chegam para os proteger do frio. E o salário que o trabalhador recebe não dá para viver. Por isso, o Senhor Todo-Poderoso diz: Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Agora, vão até as montanhas, tragam madeira e construam de novo o templo. E eu ficarei muito contente com esse templo, e ali serei adorado e honrado. Vocês esperavam colheitas grandes, porém elas ficaram pequenas. E quando estavam levando para casa o pouco que colheram, eu soprei tudo para longe. E por que foi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, fiz isso? Foi porque vocês só vivem cuidando das suas próprias casas, mas não se importam com a minha casa que está destruída. É por isso que não chove e os campos não produzem colheitas. Eu fiz com que houvesse seca nos campos e nas montanhas. Fiz com que a seca atingisse as plantações de cereais, as parreiras, as oliveiras e todas as plantações do país. Ela castigou as pessoas, os animais e todas as plantações. Amém, meus irmãos? Bem, a mensagem que eu trago hoje é para levantar você que está desanimado de buscar ao Senhor por conta de tanta adversidade que vem enfrentando e vendo pouco o agir de Deus na sua causa a seu favor. Sei que servir ao Senhor não é tarefa fácil, pois é precisa muita renúncia do eu para só então se colocar na posição correta para se andar alinhado com a vontade de Deus. Vejo muitas pessoas buscando ao Senhor, mas buscando por interesse de ter seus casamentos de volta, coisa
que não acontece do dia para a noite. E muitos se cansam de tanto buscar e nunca verem seus cônjuges se reaproximando. Pelo contrário, quanto mais buscam, mais os cônjuges se afastam. Muitos oram para Deus não permitir que aconteça o divórcio, mas quando veem seu marido ou esposa, já estão se ajeitando para casar novamente, sem mesmo antes de ter se divorciado. Outros estão buscando há muito tempo, na esperança de Deus restaurar. E o que acontece é que o cônjuge engravida a outra pessoa, ou no caso dos homens, a mulher que saiu de casa, engravida do outro homem. E do nada, aquela fé inabalável que antes você demonstrava desmorona numa lamentação, junto com um questionamento com Deus de o porquê que vocês buscam tanto e Deus permite que uma coisa tão séria desta aconteça. Bem, é isso mesmo. Somos assim. Queremos cobrar algo de Deus como se a vida toda nós tivéssemos feito tudo que Ele nos pediu para fazer. É incrível como Deus é julgado se não faz o que pedimos. Mas nós, que nunca fazemos o que Ele pede, nos fazemos de inocentes e de injustiçados quando Ele não nos atende. Se Deus fosse egoísta, Ele poderia argumentar: vocês nunca fazem o que eu peço para vocês fazerem. Então por que eu tenho de fazer o que vocês me pedem tanto? Mas ainda bem, meus irmãos, que Deus não precisa nos mostrar que agimos mal com Ele, que somos desobedientes, pois o que colhemos com a nossa desobediência já mostra a nossa falha com o nosso Pai Criador. Na verdade, é justamente por não seguirmos seus preceitos e mandamentos que estão em sua palavra, é que estamos passando por tudo que estamos passando hoje, ou que passamos em algum momento no passado. Hipócritas, quem os estão ensinando a fugir de Deus assim? Jesus diria isso para nós, como ele disse aos fariseus. Não, meus irmãos, Jesus, ele não fala assim conosco. Porém, é o que a sua palavra nos mostra. O povo de Israel tinha perdido a chama da adoração a Deus por conta do sofrimento do cativeiro babilônico. E muitos deles não acreditavam que um dia seriam novamente realocados à sua terra natal. E por conta disso, o povo passou a buscar os seus próprios interesses. Então, como diz a palavra, Deus, mais uma vez por sua misericórdia, faça até uma pausa aqui para reafirmar o que eu sempre digo em minhas pregações, de que não adianta nada você buscar, campanhar e campanhar, fazer inúmeros sacrifícios, perder noites e noites de sono orando, fazendo jejuns intermináveis, um atrás do outro, se o que você faz tem em sua mente de que fazendo isso tudo você se torna merecedor de ter seu casamento de volta, ou porque Deus só restaura se você orar, se você buscar, porque se você não pedir, Deus não fará, eu volto a reafirmar, como disse, não é pelo que você faz e nunca será, e sim pela misericórdia de Deus. Essa palavra de hoje é a prova divina de que Deus faz mesmo se você estiver com o foco longe do foco dele, como foi o caso do povo aqui. O versículo 2, 3 e 4
mostram como o povo estava nem aí para Deus. Mas Deus já estava providenciando a restauração da vida deles, mesmo sem eles estarem orando para isto acontecer, sem eles estarem buscando a misericórdia de Deus para a vida deles. Por isso que eu digo, não é pelo que você faz, ou porque se você deixar de fazer, Deus não fará. Só fala isso quem não entende a palavra, quem não conhece o Deus de misericórdia. Vamos ver o que diz esses 3 versículos? Diz assim: o Senhor Todo-Poderoso disse o seguinte: o povo está dizendo que ainda não chegou o tempo de reconstruir o templo. Versículo 3: por isso, o Senhor falou assim por meio do profeta Ageu. Versículo 4: povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas enquanto o meu templo continua destruído? Então, meus irmãos, o versículo 3 mostra que o povo estava sendo motivado a reconstruir o templo. Porém, eles usavam essa desculpa de que não estava ainda no tempo de reconstruir o templo, porque eles estavam preocupados em reconstruir as suas próprias vidas primeiro, do jeito que eles achavam que Deus iria abençoar, mesmo fazendo como queriam fazer. E Deus, através do profeta, alerta o povo deste engano de buscar a solução do problema sem estarem primeiro firmes com Ele, com a sua comunhão com o seu Criador restaurada. Eles não estavam preocupados em restaurar a comunhão deles com o Deus deles primeiro. Estavam mais preocupados em restaurar as suas casas, em torná-las confortáveis, luxuosas, enquanto o templo de Deus ia ficando para segundo plano e sem data de ser reconstruído. Pois é exatamente assim que nós somos. Buscamos primeiro o que achamos que seja o que vai resolver o nosso problema. E Deus se torna somente um detalhe em nossa busca. Se torna o que tem de providenciar o que nós queremos. O que tem de fazer o que a gente pede, sendo que Ele mesmo está ficando para segundo plano. Sendo cada vez mais tirado do centro da nossa vida. O erro do povo de Israel é o mesmo que muitos dos irmãos que estão me ouvindo hoje e que estão buscando a restauração do casamento estão cometendo. Só se alegram com Deus quando recebem uma boa notícia sobre a sua causa. Quando o marido começa a se reaproximar, aí a felicidade volta instantaneamente. Mas quando o cônjuge se distancia mais, Deus sofre com os questionamentos e com o desânimo de muitos de vocês que dizem que a prioridade é Deus, porém mostram que não é. Por isso que eu sou totalmente contra este esquema de campanhas para buscar restauração de casamento que algum infeliz aí inventou. Porque isso é exatamente uma cópia descarada do que Deus vem mostrar nessa passagem de Ageu. É exatamente o que Deus vem reclamar que o povo de Israel estava fazendo através do profeta Ageu. Deus, através deste profeta, diz que o povo estava preocupado em restaurar mais as suas vidas do que a buscar ao Senhor. O seu templo estava em ruínas e abandonado. Meu irmão e minha irmã, fujam de gente que te chama para fazer propósitos para restaurar teu casamento. Essa gente não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. Deus quer que o templo dele, que é o seu corpo, seja restaurado. Ou seja, a sua comunhão com ele,
que foi deixada de lado por conta da idolatria ao seu casamento, que parece que depois que o casamento acabou, essa idolatria quadriplicou. Parece que o seu cônjuge agora, mais do que nunca, está tomando o lugar de Deus em sua vida. O templo de Deus está sendo cada vez mais destruído e deixado de lado. E isso não vai dar bom para você, meu irmão e minha irmã, lá na frente. Alguém te chamou para fazer campanha, oração ou o diabo que for para restaurar o seu casamento? Foge disso, pelo amor de Deus, porque é justamente isso que está fazendo com que, quanto mais você ore, mais Deus frustra a sua busca, porque Deus quer um íntimo com você e você o está deixando de lado por causa do teu casamento. Porque buscar Deus para ter o que quer não é colocar Deus no centro, é usar Deus para fazer o que você quer. Alguém disse: vai ter um congresso em tal lugar para restaurar casamento. Foge. Porque congresso de cristão tem de ser para restaurar comunhão com o Espírito Santo e não para alcançar bênçãos dele. Isso é teologia da prosperidade, onde Deus é um mero figurante que está ali somente para servir e não para ser adorado. Tô avisando. Se quer que em 2021, ou melhor, que daqui para frente você tenha uma vida restaurada, deixe de priorizar o que você quer e o que você deseja e passe a restaurar a sua comunhão com Deus. Você com Deus é a maioria. Você usando Deus é só um religioso que o Espírito Santo quer distância. Porque o Espírito Santo habita em cristão que obedece e não em cristão que dita as regras em como Deus deve fazer isso ou aquilo, assim ou assado, para ajudar. Parem de se iludir. Se você é cristão de verdade, já era para identificar que esse negócio de buscar a Deus só para ter seu casamento de volta, vamos orar para Deus agir no seu casamento, vamos fazer um jejum para Deus falar com o seu cônjuge. Ou seja, tudo que sugere a Deus como ele agir não é cristianismo, nem aqui e nem na China. Cristianismo, Deus é que sugere o cristão o que fazer e não ao contrário. Se liga, crente sem Bíblia, porque quem anda sugerindo Deus em oração a como ele fazer para restaurar um casamento, sinceramente, não conhece a Bíblia. E se ousa dizer que a lê, te digo que não entende nada. Ler um jornal ou ler a Bíblia para essas pessoas dá no mesmo. Porque se ler a Bíblia através do Espírito Santo de Deus, vai ver que o que Deus quer em primeiro lugar é que você reconstrua o templo dele. Porque fazendo isso, a ordem de ser abençoado por Deus ficará correta. Ou seja, você busca Deus em primeiríssimo lugar, as bênçãos vêm como acréscimo. Mas deixo bem claro que vem por misericórdia e não por merecimento. Mas a causa justamente de tudo estar dando errado para você, ou até estar alguma coisa dando certo, porém parece que não anda, é justamente você estar buscando somente o que você quer de Deus primeiro, ao invés de o buscar em primeiro lugar. Veja o que o versículo 5 e 6 de Ageu 1 dizem. Diz assim: pensem bem no que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muitas sementes, mas colheram pouco.
Tem comida, mas não é suficiente para matar a fome. Tem vinho, mas não dá para ficarem bêbados. Tem roupas, porém elas não chegam para os proteger do frio. E o salário que o trabalhador recebe não dá para viver. Entenderam, meus irmãos? Deus disse no versículo 5: pensem bem no que tem acontecido com vocês. Irmãos, eu falo a mesma coisa. Pensa bem se tem valido a pena você dedicar tanto tempo do seu dia, semana, mês, e alguns irmãos mais doidos ainda, né? Que estão há anos buscando, jejuando e jejuando, e Deus não opera a restauração. Pense bem se esse tempo desperdiçado, porque é o que é quem busca pelo casamento que nem doido, pense que se neste tempo que você perde, se você dedicasse esse tempo em buscar ao Senhor de todo o coração, tirasse o foco mesmo dos seus próprios umbigos, se Deus já não teria abençoado há muito tempo. Pense, foi o que Deus disse no versículo 5. Pensem bem no que tem acontecido com vocês. O Espírito Santo nesse versículo quer te levar a fazer uma reflexão. Se você buscar tanto pelo casamento, tem feito a tua vida andar ou se ela está parada. Pense se a vida de vocês não está exatamente como o versículo 6 descreve. Você faz muito sacrifício e tem pouco ou nenhum resultado. O marido cada vez mais se distanciando. Nem Feliz Natal te deu. Você ainda continua nesta busca doente? Não está vendo que Deus está lhe mandando uma mensagem para você mudar seu foco, não? Até quando vai ficar tendo pouco ou nenhum resultado a seu favor? E vai continuar ouvindo esta loucura de: não, Deus pode e vai restaurar o seu casamento, basta você buscar. E Deus, vou fazer como o versículo 5 diz. Pensem bem, olha o que o versículo 5 diz. Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Desde quando você não chora na presença do Senhor sem ser por causa do seu casamento destruído? Choro de quebrantamento mesmo. Desde quando não faz aquela oração de adoração e agradecimento, mesmo em meio à escassez? Somente pelo simples fato de que Jesus morreu na cruz pela sua vida? Desde quando? Desde quando não sente aquela alegria em falar com Deus sobre o seu relacionamento íntimo com Ele? Papo só seu e dele, de intimidade, aquele prazer em estar na presença dele sem nenhum pesar. Desde quando? Tá vendo? Porque ele veio aqui reclamar que você está mais preocupado com as suas casas luxuosas e o templo dele continua destruído? Está vendo como você está longe de Deus, mesmo orando toda a madrugada para o seu casamento? Mesmo jejuando para Deus trazer seu cônjuge de volta? Não sente saudade de Deus, não? De estar andando e ser tocado pelo Espírito Santo assim do nada? E começar a chorar, sentir aquele gozo no Espírito, aquele avivamento? Melhor, não tem saudade desse gozo do Espírito Santo que te pegava em qualquer lugar em que você estivesse, não? Pois Deus, Ele tem saudade desses momentos com você. Entre você e Ele somente. Onde não tem marido safado que te traiu e nem mulher safada que te trocou para viver na bagunça. Ou ser admirada por causa do seu cabelo cheio de chapinha,
ou da sua calça justa mostrando as suas curvas, que trocou Deus por um elogio de um homem que só quer ela na cama. Vale a pena mesmo se empenhar tanto em buscar o que você quer e em troca não sentir mais o toque suave e maravilhoso do Espírito Santo quando você ouve uma simples canção? Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Há quanto tempo você não louva a Deus, um coração inteiro para Ele, sem se louvar para ter o que você quer dele? Vale a pena deixar de exaltar e adorar o nome do Senhor para ficar chorando a madrugada inteira, buscando uma restauração que vai acontecer de qualquer jeito, você buscando ou não, se essa restauração for da vontade de Deus? Perguntou pelo menos se é da vontade de Deus que você busque tanto esta restauração ao ponto de deixar a intimidade com Ele esfriar, de deixar Deus para segundo plano? Perguntou pelo menos isso para Ele? Claro que não perguntou, né? Porque se tivesse perguntado, Deus não diria isso que Ele disse no versículo 5 e 7, quando Ele diz: pense bem no que tem acontecido com você. Os alunos que estudam comigo, do estudo de interpretação bíblica que eu estou ministrando, eles são ensinados que quando Deus repete a mesma expressão com o mesmo sentido no mesmo texto, é porque o Espírito Santo está mostrando que isso é importante e que devemos dar atenção dobrada ao que os versículos repetidos estão dizendo. Se quiser, vem estudar comigo, que você vai ficar afiado na Bíblia. Vai aprender a interpretar a palavra de forma correta. Mas vamos lá. Se você tivesse mesmo perguntado ao Senhor se você deveria buscar tanto, se é mesmo da vontade dele, eu digo que você não estaria com tanta dúvida se teu casamento será restaurado ou não. E o pior, não tem essa resposta e nem a terá, porque isso não é mais prioridade para Deus do que você reconstruir o templo dele, que está destruído por ter sido abandonado por suas vontades estarem em primeiro lugar. Se perguntasse mesmo a Deus, se buscasse mesmo a Deus para saber o que Ele realmente quer de você, você ouviria isso aqui, que o versículo 8 diz. Diz assim: agora vão até as montanhas, tragam madeira e construam de novo o templo. Eu ficarei muito contente com esse templo e ali serei adorado e honrado. Viu aí, crente farinha pouca, meu pirão primeiro? Porque essa rapaziada das campanhas é isso aí. Primeiro o meu casamento, Deus depois que a minha família estiver restaurada. Aí sim, aí eu vou começar a reconstruir o templo de Deus. Ainda não é hora de reconstruir não, porque a minha família está destruída. Há uma surra de nervo de jumento capado. Há uma surra no lombo. Meu irmão, minha irmã, não está vendo que é exatamente por você não fazer o que Deus realmente quer que a sua vida só está ruindo mais? Você acha mesmo que Deus vai abençoar seus sacrifícios só para Ele poder restaurar teu casamento? Deus nem olha para esses sacrifícios de tolos, nem os aceita. A prova disso é a sua pressão que você sente. Passa Natal, Ano Novo e nada te anima. Porque se está buscando tanto a Deus, por que você só anda com este frio na barriga com medo do divórcio acontecer?
Claro que Deus não está aceitando esse monte de ripa podre que você está apresentando, dizendo que é para reconstruir o templo dele, dizendo que ele é prioridade na sua vida. Mentira, é nada. Essa madeira aí que você está trazendo, que está colocando diante do altar de Deus, só serve para queimar no fogo, mais nada. Não serve para reconstruir, e não está reconstruindo nada. Nem mesmo o seu casamento. Pelo contrário, está afastando mais ainda a possibilidade de haver uma restauração para você. Não está vendo que quem criou isso de buscar loucamente por casamento não lê a Bíblia? Se lesse o que diz lá em Mateus 6,7, não criaria essa loucura. Lá diz assim, no versículo 7 de Mateus 6: nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Aí, meus irmãos, logo em seguida, Jesus ensina ao Pai, que é o versículo 9. Ele ensina o Pai Nosso, que não é uma oração para pedir nada, pelo contrário. O Pai Nosso é uma oração de entrega, de confiança, de renúncia, de adoração a Deus. Se quem te ensina a buscar Deus só para ter seu casamento de volta, lesse a Bíblia, saberia que o versículo 31 e 32, ainda de Mateus 6, diz o seguinte: portanto, não fiquem preocupados, perguntando onde é que vamos arranjar comida, ou onde é que vamos arranjar bebida, ou onde é que vamos arranjar roupas, pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Meus irmãos, você não precisa ficar pedindo. O Pai de vocês que está lá no céu, Ele sabe do que vocês precisam. Ele não é burro. Ele não é indiferente. Ele sabe. Só que Deus, Ele acrescenta somente aqueles que buscam o seu reino em primeiro lugar. Que é o que diz o versículo logo a seguir, o 33, que eu não vou nem colocar aqui, porque o cristão de verdade já tem esse versículo como base da sua santificação, porque esse versículo diz que primeiro se deve buscar o reino de Deus e a justiça. Se você não está fazendo isso, priorizando o reino de Deus e a justiça dele, me desculpe, mas você está precisando se converter a Cristo mesmo. Porque você se converteu até à sua igreja ou ao seu pastor, mas a Cristo não se converteu mesmo. Porque se tivesse se convertido de verdade, o Espírito Santo estaria te guiando a fazer isso, e não a buscar o seu bem-estar em primeiro lugar e deixando o templo de Deus destruído. Ah, irmão Leandro, eu sou convertido sim. Eu até já me batizei. É mesmo? Então por que Cristo não é a prioridade na sua vida? Por que Jesus não está no centro da sua vida então? Você tomou foi um banho, isso sim. Mas não morreu quando desceu as águas. Porque batismo só é garantia de ir para o céu se quando você emergir na água, você ficar morto lá dentro e Cristo reviver em seu lugar quando você sair da água. Mas como você só busca Deus por causa do seu casamento, digo que o banho foi bom, mas não lavou a sua alma não. Só lavou o seu ego. Vai se converter. Porque quem foi lavado e remido no sangue de Jesus se submete à palavra de Deus e vive por ela.
Não fica arrumando atalho para resolver o seu próprio problema, não. Encara o caminho estreito que te fará passar na porta estreita para morar com Deus. Quem realmente morreu ao se batizar nas águas não sofre pelas coisas do mundo, nem se mata para tê-las, mas se mata para povoar o céu e deixar Deus cuidar dos seus problemas. Fica atrás de quem usa Deus para se promover, que você vai ser usado também. Se liga. Se o que estão te ensinando não for colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, colocar Deus no seu lugar de majestade, onde Ele deve e quer ser adorado e honrado, como diz o versículo 8 de Ageu, mete o pé, porque você só vai se cansar, não vai conseguir restaurar nada. E ainda, quando você os for questionar quem está te ensinando a buscar o teu casamento, eles vão dizer que seu casamento não foi restaurado porque você não teve fé. Porque esse é o maior argumento do opressor, que te aprisiona para crescer enquanto você só se oprime. Ele sempre diz: você não conseguiu porque você não tem fé. É sempre assim. Bem, eu tô avisando. Me ouve quem quer. Quem não quer, quem está cego para a verdade, escreve comentários ofensivos para mim. Isso me mostra que está mesmo distante de Deus demais. Porque tudo que eu estou falando aqui, eu estou mostrando na palavra. E mostrando o próprio Deus falando no versículo 8 de Ageu. Olha só, vou repetir o versículo 8. Agora, vão até as montanhas. Isso é Deus falando. Tragam madeira e construam de novo o templo. Eu ficarei muito contente com esse templo, e ali eu serei adorado e honrado. Meus irmãos, a prioridade é a casa de Deus primeiro, que é você, meu irmão e minha irmã. Vocês são casa de Deus, são templo do Espírito Santo. Deus quer restaurar a comunhão com você primeiro, porque Ele quer te abençoar. O resto, Deus acrescenta. Tenha fé que tudo vai dar certo. Deus sabe o que faz. Porque se não obedecer a este pedido de Deus nesta mensagem de hoje, para voltar a colocar Ele no centro da sua vida, veja nos versículos 9, 10 e 11 o que te espera em 2021 de novo. Uma vida de pouca colheita e de 2 passos para frente e 3 para trás. Olha o que diz o versículo 9, 10 e 11 de Ageu 1. Vocês esperavam colheitas grandes, porém elas foram pequenas. E quando estavam levando para casa o pouco que colheram, eu soprei tudo para longe. E por que foi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, fiz isso? Foi porque vocês só vivem cuidando das suas próprias casas, mas não se importam com a minha casa, que está destruída. Versículo 10. É por isso que não chove e os campos não produzem colheitas. Tá vendo aí, meus irmãos? Porque a vida não anda? Versículo 11. Eu fiz com que houvesse seca nos campos e nas montanhas. Fiz com que a seca atingisse as plantações de cereais, as parreiras, as oliveiras e todas as outras plantações do país. A seca castigou as pessoas, os animais e todas as plantações. Tudo isso por quê, meus irmãos? Porque o próprio Deus atrasa a vida de quem não o prioriza. Não é o diabo, não. Porque o diabo só tem poder de atrasar a vida de quem não tem compromisso com Deus. Se você reconstruir o seu templo, o diabo não pode fazer nada com você, só se Deus permitir. Eu creio que você não quer que 2021
seja como foi 2020, não é? Deus está dando a planta, está dando o mapa da mina aqui, para você alcançar os objetivos que Ele tem traçado para a sua vida daqui para frente. Agora, se ficar agarrado somente na ideia de edificar a sua casa e deixar o templo de Deus desarrumado mais um ano, será mais um ano de sofrimento, de noites de sono perturbadas e sozinha, mais um ano, Natal sozinha de novo, Ano Novo sozinha de novo. E aí? Vai ouvir o que Deus me revelou para trazer para vocês nessa mensagem? Ou vai ficar de rebeldia nos comentários dizendo que eu só falo besteira porque seu casamento é mais importante para Deus? Eu fiz a minha parte. E pode ter certeza de que 2021 vai ser o ano em que restaurar o templo do Senhor será mais prioridade para mim do que foi em 2020. E olha que através de mim o Senhor tirou a venda dos olhos de centenas e centenas, se não de milhares de pessoas este ano. Eu já me prontifiquei ao Senhor que quero crescer mais espiritualmente este ano. 3 vezes mais. Se quiser vir comigo, pode contar que eu vou te ajudar. Agora, se quiser continuar edificando só a tua casa para deixar ela luxuosa e confortável, e mais um ano deixar o templo de Deus esquecido, sinto muito, mas não conte comigo. Porque quem não prioriza Deus, para mim não interessa ter ao meu lado. Simples assim. Preciso de pessoas que edifiquem a minha caminhada, pois eu estou apenas no começo ainda. Preciso de gente firme para me ajudar a crescer, e não de negociantes que vivem negociando com Deus achando que Ele aceita a barganha. Leiam esse capítulo de Ageu 1 e vejam ali que o povo estava deixando de receber as bênçãos, ou quando recebiam numa medida bem pequena, justamente porque eles estavam mais preocupados com as coisas deles do que com as coisas de Deus. E por isso, Deus limitou os recursos deles. Deus fez com que o tempo deles ficasse mais penoso, para que eles pudessem finalmente se voltar para Deus e reconstruir o templo dele. Então o que você está esperando? Está esperando o quê? Não deu para entender a mensagem? Reconstrua o templo de Deus, que você vai ver milagres maravilhosos acontecendo na sua vida, sem você menos esperar. Fiquem os irmãos na paz de Cristo. Espero que esta revelação, que para mim foi clara e me mostrou o que Deus quer de mim este ano que está se iniciando, tenha sido clara para você também. Se foi, com certeza, se você está nessa de se matar para ter a sua família de volta, vai parar, pedir perdão a Deus por estar sendo egoísta até agora e vai começar a partir de hoje a buscar Deus com prioridade e exclusividade. E você que já vem fazendo isso, este ano, buscando ao Senhor, já tirou o foco, está buscando, com certeza esta revelação só veio confirmar que você está no caminho certo e que em breve você irá colher os frutos da sua devoção, de buscar a Deus com prioridade. É sério, meus irmãos. Os fins dos tempos estão aí, mostrando em cada esquina que Jesus está às portas. Agora é hora de edificar o templo de Deus, para que quando Jesus voltar, você possa subir com Ele. Não fique se distraindo com questões menos importantes, como a restauração do seu casamento. Deixe isso nas mãos do Senhor. Isso é problema de Deus, não seu. E vá de encontro à vontade de Deus, que é a comunhão com o Espírito Santo. Pois só quem está realmente em Cristo tem voz no mundo espiritual
E sendo assim, pode profetizar com a autoridade de Deus e dizer bem alto para o mundo espiritual ouvir: estou lutando por você. Meus irmãos, aí o inferno estremece, mas não poderá fazer nada contra você, só contemplar a sua vitória. Amém? Bem, eu creio que essa foi a última mensagem do ano. E eu não sei a hora que você vai ouvir, mas seja a hora que for, eu, Leandro Barros, o seu servo, por Cristo Jesus, eu quero desejar a você um feliz ano novo. Que 2021 seja o ano que você está tanto esperando. Que seja o ano que você passe a maioria dos meses com a sua bênção na mão. Mas para isso, preste atenção na mensagem. Ouça ela 10 vezes, porque você tirou Jesus do centro da sua vida. E agora, o momento é de reconstruir o templo e colocar Jesus no centro novamente. Feliz ano novo, meu irmão e minha irmã. Sintam-se abraçados por mim. E um beijo do irmão Leandro Barros. Que ao bater da meia-noite, os fogos estiverem estalando no ar, você lembre que existe um Deus no céu que está lá, torcendo por você, para que você pare de olhar mais para suas coisas e olhe mais para aquilo que Ele tem para você. Amém? Que Deus abençoe e nunca se esqueça que eu os amo em Cristo Jesus. Espero vocês ano que vem, daqui a pouco, né? Vamos dizer assim. Espero estar em breve com uma nova mensagem do Senhor para edificar a sua vida e, por consequência disso, o seu casamento ser restaurado. Espero que ano que vem possamos estar mais juntos. Adquiram meus estudos. Não sejam enganados por charlatões que estão aí pregando, falando de Deus, mas sem a Bíblia. Estude comigo, que você vai ter uma interpretação verdadeira da palavra de Deus, onde Deus é o centro, onde o lugar dele nunca, jamais poderá ser ocupado. Deus abençoe vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus.